Então, para darmos início aos nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, evocando a presença do Cristo, a presença dos Espíritos de luz, dos nossos anjos guardiães, dos nossos mentores espirituais, a fim de que eles estejam aqui conosco, para facilitarmos o entendimento do que vamos refletir. Agradecemos ao Deus, Pai maior, pela oportunidade redentora de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome e rogamos a Tua presença aqui entre nós. Que assim seja, viva Jesus. Pois bem, meus irmãos em Cristo, a nossa exposição de hoje tem como título A Verdadeira Propriedade, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título Não se pode servir a Deus e a Mamon. A verdadeira propriedade está no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo que acabei de vos falar. Então, o espírito Pascal Genebra, 1860, ele está colocando a seguinte afirmativa: o homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Mas já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? É um questionamento. Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Pois bem, nós, reencarnacionistas que somos, acreditamos que a vida continua após a morte. E para chegarmos até aqui, nesta encarnação, houve toda uma programação espiritual, né, que nós participamos, inclusive, desta programação, com os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo guardião e com os planejadores, os espíritos encarregados de fazer este planejamento com uma finalidade, claro, né? Então, quando chegamos aqui, nós viemos prometendo, né, que vamos cumprir com o dever, porque a reencarnação nada mais é do que uma oportunidade. Pois bem, dito isto, como o Espírito mesmo afirma que a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais é tudo aquilo que levamos daqui para lá, ou de lá para cá. Sabemos que o Espírito é criado simples e ignorante, com a faculdade, né, da inteligência de absorver todos os conhecimentos que possam lhe ser apresentados. O conhecimento só é capaz de ser absorvido através da inteligência. E o conhecimento, como nós sabemos, ele deve nos libertar. Ele é feito, o conhecimento, ele é feito para nos libertar. Nos libertar de quê? Nos libertar da ignorância, nos libertar da invigilância, nos libertar daquilo que nos faz atrasados, daquilo que nos faz menos evoluídos, daquilo que nos paralisa. Sobretudo, as qualidades morais, como diz aqui, é o que nós levamos conosco, ou trazemos para cá. E o que são essas qualidades morais propriamente ditas? Senão as virtudes ensinadas pelo Cristo quando aqui encarnado. Quais virtudes são essas? A paciência, a benevolência, o perdão das ofensas,
das ofensas, a caridade, o amor ao próximo, a humildade. Então, essas virtudes, elas são nada mais, nada menos do que aquilo que nós viemos de espíritos para espíritos encarnados para desenvolver aqui na Terra. Precisamos estar aqui com este propósito. Esta é a finalidade principal do espírito encarnado. Desenvolver as virtudes. Porque as virtudes, elas são as qualidades morais que lhe credenciará a um bom lugar. O seu comportamento aqui na Terra, a sua experiência terrena aqui como encarnado, vai definir qual morada você vai estar logo após a morte. Há muitas moradas na casa do Senhor, de fato. Todas elas são moradas, ruins ou boas. Quem vai definir isso vai ser o nosso comportamento. Ou, a partir do momento que quisermos ter uma boa morada, precisamos adquirir as virtudes. As virtudes que o Cristo nos ensinou. É isto o que ele. Aí o Espírito continua, o Pascoal continua. É isto o que ele traz e leva consigo. O que ninguém tem o poder de tirar-lhe, ninguém tem o poder de nos tirar aquilo que adquirimos. E o que lhe servirá muito mais no outro mundo do que neste. Por quê? Justamente porque quando partimos deste mundo carnal para o plano espiritual, ou o mundo da erraticidade, como é denominado pela doutrina espírita, o plano espiritual, existe os umbrais da vida e existe os planos celestiais, as colônias espirituais. Quem aqui não já assistiu o filme Colônia, Nosso Lar, né? Então, será que todos vamos para a Colônia, Nosso Lar? Será que todos vamos ter essa oportunidade de estarmos aprendendo para retornarmos num lugar tão sagrado, né? Não, vamos dizer assim, não é o lugar de moradia permanente, feliz, que existem outros mundos mais felizes, mas é um plano que todos nós gostaríamos de desencarnar e acordarmos com aquelas presenças espirituais maravilhosas, né? Nos auxiliando, nos cuidando de nós, trazendo ensinamentos, trazendo energias, passes, medicamentos, etc. Quem não gostaria? Então, o Espírito Pascal continua, dele depende, de nós. Dependemos ser mais rico na sua partida do que na sua chegada. Porque, pois, do que ele tiver conquistado no bem, depende a sua posição futura. Porque, gente, é o seguinte, a reencarnação, ela é uma oportunidade santa. Quando nós estamos encarnados, Deus nos dá a reencarnação por misericórdia e por amor que tem por nós. Porque a reencarnação, ela é necessária à nossa evolução moral. E nós, nenhum de nós viemos para cá para passear. Nós viemos para cá para servir. E servindo, vamos desenvolvendo as virtudes. A virtude da solidariedade, a diminuição do egoísmo, né? A redução desse sentimento negativo, do orgulho. E à medida que vamos tendo contato com outras pessoas aqui no plano encarnado, vamos tendo a oportunidade de desenvolvê-las, a fim de que possamos estar em um plano melhor, a fim de que quando retornarmos, sejamos agraciados pela presença dos espíritos benfeitores espirituais, inclusive dos nossos mentores espirituais, que podem estar nos parabenizando, regozijando junto conosco a alegria e a satisfação de termos obtido êxito na passagem aqui pela Terra, naquela encarnação. Por isso é preciso desenvolvermos boas ações.
Por isso é preciso estarmos nos instruindo, sempre lembrando, como momentos como este, por exemplo, que estamos aqui rememorando os ensinamentos do Cristo, que precisamos estar a todo momento nos lembrando, como se diz, reforçando esta ideia em nossas mentes, para que nós possamos estar firmes no propósito, seguros de que essa consciência, ela deve estar plena em nós. E nós vamos ver mais na frente alguns exemplos sobre esses quesitos aqui que estamos falando. Então, o Pascoal, ele continua dizendo aqui, quando o homem vai a um país longínquo, arruma a sua bagagem com objetos que usará naquele país, mas não se sobrecarrega com coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dá-se um bom alojamento. E, se ele pode pagar, aquele que pode menos, dar-se um pior. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua colocação está subordinada às suas posses. Mas não é como o ouro, que ele salda seu compromisso. Não. Desculpa. Lhe será perguntado: quanto possuístes na terra? Que função ocupastes? Eras príncipe ou operário? Mas lhe será perguntado: o que trazes? Não será computado o valor de seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Sendo assim, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou em ouro a sua entrada no céu. A isto lhe responderão: os lugares não se compram. Aqui, eles são ganhos pelo bem que se faz. Então, meus amigos, o Espírito Pascal, numa explicação bem objetiva, ele está nos dizendo tudo isso. Que precisamos adquirir o bom comportamento, que precisamos mudar de comportamento, na verdade, para adquirirmos as virtudes necessárias. As virtudes desenvolvidas a partir do convívio social, do convívio na família, do convívio com as pessoas no trabalho, no convívio com as pessoas na sociedade, na rua, etc. Então, precisamos estar atentos a estes ensinamentos, porque para que não sejamos surpreendidos quando desencarnarmos, quando deixarmos o corpo físico e sermos surpreendidos por estarmos em lugares tenebrosos. Porque à medida que você adquire uma virtude, você extingue uma imperfeição moral. E no livro Céu e Inferno, ele nos deixa bem claro, Kardec nos deixa bem claro isso, que cada imperfeição moral gera um tipo de sofrimento. E ele vai nos dizer o seguinte, que de todo, a alma que tem 10 imperfeições morais, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4 imperfeições morais. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade, ou um quarto, menos sofrerá. Então, quando adquirimos, extirpamos alguma imperfeição. Adquirimos virtudes e extirpamos imperfeições. Né? É bem assim, matematicamente comprovado. E quando estamos nos esforçando para isso, às vezes temos um defeito que é muito difícil. Temos a incapacidade de perdoar, por exemplo. E aí, mas nós temos o conhecimento de que precisamos.
Nós temos a inteligência para desenvolver este conhecimento. Deus nos deu a inteligência. Então, quando você se esforça para isso e pede a Deus, e pede aos espíritos de luz, e pede ao seu protetor espiritual, que não está, você não, fale sinceramente com Deus, que você não está tendo força para extirpar essa imperfeição que está lhe causando um sofrimento, você recebe a ajuda. Porque muitas vezes nós pedimos a Deus coisas materiais, possivelmente podemos receber. Mas quando pedimos a Deus coisas espirituais, certamente ele nos enviará o recurso. Depende de nós aceitarmos a ajuda ou não. Porque muitas vezes nós pedimos no momento de aflição. Mas aí quando as coisas estão tudo bem, e aí voltamos a passar por uma prova, e as coisas estão tudo bem, e a gente fala, que nada, eu sou assim mesmo, não tem jeito, eu não vou mudar. Eu não aguento ficar quieto, eu tenho que responder. Eu não vou aguentar ficar calado. Mas aí a ajuda foge, escapa pelas mãos. Porque nós estamos pedindo, no momento de aflição, recebemos do alto, né, todo o amparo, toda a ajuda necessária, e o alto nos envia, porque ele é misericordioso, porque ele é justo, porque ele é bom, porque ele quer nos ver felizes, né? Observe, por exemplo, nós que somos pais, mães aqui presentes, quando um filho da gente pede algo assim que a gente quer muito que ele avance, seja no estudo, seja na vida profissional, qual de nós não abre mão de qualquer coisa para que ele se realize, né? Que, ele se que essa coisa se realize e o nosso filho se sinta feliz. Imagine Deus, nós que somos imperfeitos, nós sacrificamos pelos nossos filhos. Imagine Deus, que nos ama plenamente, independente da nossa condição social, da nossa cor de pele, da nossa opção sexual, independente de que seja, do que sejamos. Então, nesse sentido também que eu quis colocar para vocês aqui a reflexão da a parábola dos talentos, porque a parábola dos talentos, né, fazendo aqui um link com a reencarnação, por exemplo, a reencarnação é uma oportunidade divina, é uma oportunidade santa, né? Porque nós todos somos fadados à luz, à evolução, né? Por quê? Observe, por exemplo, nos experimentos mais simples que nós fazemos na escola, quando você planta um feijãozinho no copo e você veda o copo e deixa apenas uma brecha de luz, quando ele começa a nascer, a brotar, ele aponta justamente para onde? Para a luz. Assim somos nós. Nós somos fadas à luz, sabe por quê? Porque nós somos criados pela essência divina, a essência do amor divino, Deus. E essa essência está em cada um de nós. Por isso que nós buscamos o aperfeiçoamento moral. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando mais, né, buscando mais é, essas questões espirituais, desenvolver, nós vamos ampliando a nossa capacidade de enxergar. Tem pessoas não, né, que já na juventude já desenvolveu isso, essas habilidades lá atrás, e já na juventude já se mostra aí comprometido com o seu compromisso, né, espiritual e vai embora, e deslancha. Mas muitos de nós ainda demandam tempo, né? Precisamos passar por alguns sofrimentos, algumas aprovações para podermos acordar. Então, a parábola dos 10 talentos, voltando aqui à nossa reflexão, é, fala mais ou menos o seguinte, não vou ler a toda, mas só para a gente relembrar. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro, e um a outro, de acordo com a sua capacidade.
Partiu bem cedo. Aquele que tinha recebido 5 talentos foi negociar com o dinheiro e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2 também ganhou mais 2. Mas aquele que apenas tinha recebido 1, indo-se com ele, foi cavar a terra e nele escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e lhes pediu conta do que lhes tinha dado. Aquele que tinha recebido 5 talentos veio e lhe apresentou mais 5, dizendo: Senhor, destes 5 talentos, as mãos, e aqui estão, destes-me 5 talentos às mãos, e aqui estão mais 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Muito bem, bom e fiel servo, por seres, por teres sido fiel nas coisas pequenas, eu te reservarei a intendência das grandes. Entra na alegria do seu senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio da mesma forma. E o seu senhor lhe disse: Senhor, colocaste-me 2 talentos nas mãos, e aqui estão. Além deles, mais 2 do que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: É bom e fiel servo, por teres sido fiel nas pequenas coisas, e eu te darei a intendência das grandes. Entra na alegria do teu senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento lhe disse: Senhor, eu sei que és um homem rígido, cegas onde não semeastes, e recolhes onde não espalhaste. É por isso que, temendo, escondi vosso talento na terra, e aqui lhe devolvo o que é vosso. Mas seu mestre lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, para que, na minha volta, eu o retirasse com os juros que me pertencem. Então, assim, gente, a parábola dos talentos, ela está diretamente relacionada à, à reencarnação que Deus nos permite, né? Através da encarnação, nós temos a oportunidade de desenvolvermos os nossos talentos, né? Aquilo que já começamos em vidas pregressas, né? Precisamos ampliar aquilo que começamos. Se éramos pessoas pouco tolerantes, impacientes, precisamos colocar essa paciência mais à prova, até a ponto de sermos plenamente pacientes. Porque a impaciência é uma causa, pode ser uma causa atual da aflição. Não temos lá no Evangelho causas anteriores das aflições e causas primárias, causas atuais das aflições? A impaciência, por exemplo, é uma causa atual da, da, da aflição, porque a pessoa impaciente, ela pode chegar ao ponto de perder a própria vida pela sua impaciência. Ela pode adoecer mentalmente e chegar ao ponto de via vias de fato, né? Tirar a sua própria vida. Então, precisamos vencer as nossas imperfeições, como nós estamos recebendo através da inteligência e do conhecimento, nós estamos desenvolvendo talentos, e estamos recebendo, né, esses talentos para serem desenvolvidos, para serem replicados e multiplicados. A partir do momento que nós passamos a ser menos egoístas, né, menos orgulhosos, nós vamos sendo mais solidários, nós vamos nos tornando mais humildes, né, que é uma virtude necessária para que alcancemos o reino dos céus. E aqui nós temos a história que eu queria colocar para vocês da realeza, de uma realeza terrena, de uma rainha da França, Haver, 1863. Como ela foi equivocada em sua encarnação, como ela perdeu a oportunidade, né,
de estar num cargo de poder e poder fazer tanto por tantas pessoas. No entanto, era arrogante, humilhava aqueles que estavam abaixo, seus subordinados, seus subalternos. E quando ela desencarna, vamos ver o que acontece com ela, para a gente entender mais o que Pascoal está falando. É uma história bem exemplificativa disso tudo que estamos discutindo aqui. Então, uma rainha da França, Haver, quem melhor, ela dizendo, quem melhor do que eu poderia entender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, senão eu? O que eu levei comigo de minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui. Entre os homens, rainha eu esperava entrar o reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando eu, quando em vez de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezava, pois não eram de sangue nobre. Oh, agora eu compreendo a inutilidade das honras e das grandezas também, que se busca com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua plenitude, benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes que teu reino não era deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levaram até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai-os. Então, na estrada de abrolhos e espinhos, e não entre as flores, os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mais uma ilusão. Logo percebem que apenas encontram sombras e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que os levariam à morada celeste. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço da união entre o céu e a terra. Não esqueçais, espíritas, aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os maus sugeridos por maus espíritos. Veja que exemplo elucidativo para a gente analisar tudo o que Pascoal falou. Ela chega no plano espiritual, certa de que estava já no reino dos céus, porque os reis acreditavam que eram escolhidos por Deus, né? De fato, somos todos escolhidos por Deus. Mas temos a oportunidade de estarmos em um cargo de poder, ou estarmos em um cargo de confiança, que seja, e de tratarmos aqueles que são nossos subordinados, nossos subalternos, da maneira mais respeitosa possível. Porque senão, ao contrário disso, estaremos adquirindo débitos, estaremos adquirindo sofrimentos, não só depois da nossa encarnação, nós vamos
encontrar um caminho mais longo para a felicidade, meus amigos. A partir do momento que nós despertamos em nós, que precisamos ser melhores, que precisamos olhar para o próximo com compaixão, que precisamos olhar para o nosso próximo com misericórdia, que precisamos olhar em primeiro para nós mesmos, que estamos tendo esta oportunidade santa da reencarnação e fazermos o melhor, darmos o melhor de nós. A partir do momento que fizermos isso, nos esforçarmos para isso, nós receberemos ajuda que não fazemos nem noção de onde vem. Ajudas celestiais, dos anjos espirituais, que torcem por nós, que vibram por nós, que oram por nós e que desejam nos ver assim que passarmos para lá e comemorar junto conosco a nossa vitória, o nosso é, o nosso troféu. O nosso troféu é esse, é aquilo que nós desenvolvemos no bem, através do bem. As virtudes nos elevam. Quando alcançamos uma virtude, estamos próximos à luz. Estamos vibrando próximos a espíritos superiores, celestiais, anjos celestiais do Senhor. Quando falamos vibrando, fica assim meio obscuro para o entendimento de algumas pessoas, mas colocamos uma lâmpada próximo a nós, ficamos mais, né, evidentes a ela. À medida que nos afastamos dela, desta lâmpada, estaremos, né, sendo pouco vistos ou em plena escuridão. Então é dessa forma que nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Ou vamos nos encontrar em meio à escuridão, surpreendentemente, achando que somos bons, arrogantes, que estamos fazendo tudo certo, que as pessoas é que nos atrapalham, e que os outros é que estão, que não me deixa avançar, ao invés de olhar para dentro de nós mesmos. Porque, a não ser o amor, a maior virtude é a humildade. Quando somos humildes, temos a capacidade de olhar para nós mesmos e reconhecermos em nós aquilo que é preciso transformar. Reconhecer em nós a verdadeira transformação, para que possamos também ajudar outras pessoas, assim que tivermos aquela virtude já adquirida. Então, meus amigos, tenho mais algum tempo aqui, eu gostaria só de dizer para vocês que também existe essa história, né, da, da Condessa, que foi uma história que realmente é muito triste, né? Ela acreditava, foi equivocada e tal, pediu. Mas existe uma outra história que eu queria encerrar com ela, porque também fica parecendo que nós estamos falando aqui que é condenável ser rico, né? E não é. Podemos ver muito bem, claro, no exemplo da Condessa de Paula, que também está no, no céu e inferno, na parte do segundo capítulo dos Espíritos Felizes. E se vocês tiverem um pouco mais de paciência, eu gostaria de contar essa história para poder a gente encerrar aqui o nosso encontro. Então, a Condessa de Paula, eu resumi essa parte, ela é grande, mas eu resumi. Apesar de ter resumido, ainda ficou um pouco extensa, mas é para a gente refletir, eu acredito que vai ser de grande valia, é pertinente à discussão. Então, a Condessa de Paula. A Condessa de Paula era bela, jovem, rica e de estirpe ilustre.
Esta era também, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos, em 1851. Ela era boa, meiga, indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância nem austeridade, era, ao contrário, com benevolência, sem forçada familiaridade, com, com que tratava os flâmulos. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontraram dinheiro para satisfazer os seus caprichos. Não. Sem pagarem as próprias dívidas, não podia compreender que houvesse prazer para o rico em em ter dívidas. Também por ocasião da sua morte, só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentosa à luz mediana, e sim, e assim, exercia a caridade de coração, que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunhas os infelizes que assistiam. E desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinado à renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava sagrada. E assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortunados. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois da falecida e obteve, em resposta a diversas perguntas, a seguinte comunicação: Tendes razão, meu amigo, em pensar que sou feliz. Efetivamente, assim é efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último degrau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. O que é, no entanto, essa felicidade comparada ao que desfruto aqui? Aí ela vai descrevendo o que ela desfruta lá, né? Que eu não vou dizer aqui para vocês podem estar acompanhando essa leitura, fazendo essa leitura em outro momento. E aí eu coloquei as partes aqui que vai nos trazer a reflexão. Aqui tudo ressuma amor, confiança, sinceridade por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o reto caminho da vida. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acreditaríeis que a nossa seja desprovido de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatifica contemplação, que toda a entidade, porém, o movimento, a atividade, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes, pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar,
mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E esse vai e vem. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim em cada qual o seu papel. Não me julguei simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que cheguei, que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e há tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho, como eu também, vós, tereis a vossa prova de riqueza, como eu também, ela está dizendo, vós também tereis a vossa prova de riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes de saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Pois bem, meus irmãos, nós tivemos aqui duas histórias completamente diferentes, uma exitosa e a outra que reverberou em muito sofrimento. E a proposta de Pascal é justamente essa última proposta, dessa última história da Condessa, porque ela soube, apesar de ter uma posição social privilegiada, né, ela soube conduzir. Ela jamais imaginaria explorando alguém, deixando de pagar o salário àqueles que estavam, né, sob a sua subordinação. Ela jamais pensava em humilhar alguém. Ela agia de fato como o homem de bem. Ela vigiava os seus pensamentos, se ela estava tratando alguém como não deveria ou como não gostaria de ser tratada. Então ela foi exitosa naquela encarnação e alcançou um degrau e precisou voltar novamente. E ela, ali na história, ela nos diz também o seguinte, que a prova mais difícil é a prova quando nós viemos com recursos, quando nós estamos abastados de recursos financeiros. Porque nós temos muitos vícios, nós desenvolvemos muitos vícios ao longo das nossas encarnações, e nós podemos cair em tentação, é mais fácil você cair em tentação com dinheiro, com recurso financeiro, do que vindo como um miserável. Porque nós vamos ter a oportunidade, meus irmãos, de vir com recursos financeiros bem abastecidos deles. Mas precisamos ter cuidado na hora de pedir. Será que estaremos preparados para tamanha prova? Precisamos saber pedir as provas, porque de que, apesar da nossa reencarnação ser um planejamento, passar por todo um processo de planejamento, e ter os mentores espirituais aí, muitos, mas não são poucos espíritos que sucumbem à prova, são diversos espíritos. E o sentimento de paz, quando nós falamos assim, eu gostaria de sentir a paz. O que é o sentimento de paz? O sentimento de paz nada mais é do que o cumprimento do dever. Quando você tem várias tarefas para fazer durante o dia, e você faz uma listinha e vai cortando aquelas tarefas, quando chega no final do dia, você cumpriu com todas, conseguiu, e nem sempre a gente consegue, mas quando você consegue, qual é a sensação que você tem ao deitar? Aquele sentimento de paz, você consegue dormir tranquilo, você consegue relaxar.
E é assim que nós devemos nos sentir quando sairmos daqui para o plano espiritual. Devemos nos sentir, ter a sensação do dever cumprido, daquilo que viemos vencer em nós, nós temos que ter a força de vencer. E se não tivermos, pedir que o socorro nos venha. E a vontade, ela determina o pensamento, a vontade, a oração constante, sem cessar. Vai nos fortalecendo, vai ampliando a nossa fé e nós vamos vencendo. Porque o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que se, como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espírito, é aquele que se esforça para vencer as suas mais más inclinações. Então, sejamos o verdadeiro espírita, sejamos os verdadeiros cristãos. Muita paz a todos. Agradeço pela oportunidade, pela virtude da paciência que vocês demonstraram ter aqui agora comigo. E foi um prazer estar com vocês aqui. Boa noite a todos.